Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Capítulo 13. Do Serviço Notarial. Seção I. Da lavratura dos atos notariais. Art. 555. O tabelião ou o substituto, devidamente nomeado, antes da lavratura de quaisquer atos, deverá aconselhar, com imparcialidade e independência, todos os integrantes da relação negocial, instruindo-os sobre a natureza e as consequências do ato que pretendem realizar. Identificar as partes e demais interessados, que deverão apresentar RG, CPF ou CNPJ. Exigir dos representantes das pessoas jurídicas que figurem como partes intervenientes os documentos relativos à representação. Conferir as procurações, para verificar se outorgam os poderes competentes e se o nome das partes coincide com o correspondente ao ato a ser lavrado, sendo procuração por instrumento público lavrado em outro cartório, verificar se a firma de quem subscreveu o traslado ou a certidão está reconhecida na comarca onde está produzindo efeitos e, se passado no estrangeiro, atende a todas as exigências legais. Certificar-se da validade das procurações e subestabelecimentos lavrados dentro do Estado ou em outros estados da Federação. Exigir os documentos de propriedade, com a apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel ou de fotocópia autenticada, é vedada cópia do carimbo de autenticação. Tratando-se de partes, de espólio, de massa falida, de herança jacente ou vacante, de subrogação de gravames de concordatária, de incapazes e de outros que, para dispor ou adquirir imóveis ou direitos a eles relativos, dependem de autorização judicial, exigir os respectivos alvarás e observar se a firma do juiz confere com a que consta nos seus arquivos ou se está devidamente reconhecida. Exigir certidões fiscais quando necessárias, comprovantes do pagamento de laudêmio e prova do pagamento do imposto de transmissão, eventualmente devidos. Revogado. Verificar, nos atos que tenham por objeto imóveis rurais, os certificados de cadastro do INCRA, acompanhados das provas de quitação do último imposto territorial rural lançado ou, se o prazo para o seu pagamento ainda não tenha vencido, do imposto territorial rural correspondente ao exercício imediatamente anterior. Exigir certidão da situação do imóvel junto à Fazenda Pública Municipal, em 2 vias, nelas deve constar a data de emissão e o prazo de validade, seu destino será, a primeira via para o arquivo do cartório, e a segunda via acompanhará a escritura e servirá de controle da Prefeitura, quando de suas averbações. Consignar-se-á no ato que o débito de tributo municipal fica vinculado ao imóvel. Primeiro, se o tabelião ou o oficial do registro de imóveis verificar a existência de fato delituoso em tese pelas partes envolvidas no ato notarial pretendido, comunicarão o fato imediatamente ao juiz corregedor permanente. Segundo, o adquirente pode, na lavratura de atos que impliquem a transferência de domínio, dispensar a apresentação das certidões fiscais referidas no inciso 8º e, nesse caso, responderá, nos termos da lei, pelo pagamento dos débitos fiscais existentes, o que deverá ser consignado de forma expressa no ato notarial. Terceiro, revogado. Quarto, é permitida a aquisição de bens imóveis por menores de idade, com uso de recursos doados por seus genitores e mediante a representação destes, desde que recolhidos o imposto de transmissão causa-mortes e doação ITCD sobre a doação do valor a ser utilizado para a compra do bem e o imposto de transmissão de bens imóveis ITB sobre a aquisição do imóvel, sendo, para todos os efeitos, despicienda a apresentação de alvará judicial para a celebração do negócio jurídico. Quinto, a pedido do interessado, deve o tabelião de notas lavrar a competente escritura pública de compra e venda de bem imóvel, cumulado com doação de valor em pecúnia, na qual figurará como comprador menor incapaz, devidamente representado ou assistido por seus genitores ou representantes legais, cuja aquisição se dará com uso de recursos, valores, destes, em benefício daquele, observando-se, para tanto, o recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes e doação, ITCD sobre a doação do valor a ser utilizado para a compra do bem e do imposto de transmissão de bens imóveis ITB sobre a aquisição do imóvel, interpretando-se. Sexto, a validação que trata o inciso V deverá ser realizada por meio do SENSEC, na forma do provimento número 18 da Corregedoria Nacional de Justiça e, em caso de inexistência de informações naquele, será efetuada por mera informação solicitada e encaminhada pelo malote digital, nos termos do provimento número 25 da Corregedoria Nacional de Justiça. Art. 555-A. A requerimento do interessado, podem ser atestados ou documentados a existência e o modo de existir de algum fato, mediante ata lavrada por tabelião de notas, na qual podem constar também dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos, mensagens, conteúdos de sites de internet, material audiovisual ou produção artística e cultural em geral. Art. 555-B. A ata notarial deverá conter data e horário da ocorrência do fato e da lavratura, com indicação do local. Nome e qualificação do requerente. Narração circunstanciada dos fatos. Declaração de que a ata foi lida em voz alta ao requerente e, sendo o caso, às testemunhas. Assinatura e sinal público do tabelião de notas. Parágrafo único. Revogado. Art. 555-C. Os documentos apresentados para a lavratura da ata notarial serão arquivados em classificador próprio, obedecidas, no que couber, as disposições da seção 3ª deste capítulo. Art. 555-D.
Os emolumentos correspondentes à lavratura de ata notarial serão cobrados com base no item 10 da tabela I, Serviço Notarial, da Lei nº 300320005, exceto no caso de uso capião extrajudicial, em que são devidos os emolumentos do item 3.2 da mesma tabela, calculados de acordo com o valor declarado do bem, ou com o valor tributário estipulado pelo Estado para pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, se o preço declarado na ata notarial for inferior a esse. Art. 556. As escrituras, para sua validade e solenidade, devem conter a data do ato com indicação do local, o lugar onde foi lido e assinado, com o endereço completo, se não se tratar de sede do cartório, o nome, a qualificação completa e a capacidade das partes e demais comparecentes, com expressa referência à nacionalidade, à profissão, ao domicílio, ao endereço residencial, ao estado civil, se casados, ao regime de bens, ao número do documento de identidade e à repartição expedidora, número de inscrição no CPF ou no CNPJ e, quando representados, também dos seus procuradores. Menção à data, aos livros e às folhas do cartório em que foi lavrada a procuração, e a data da expedição da certidão, quando exibida por esta forma. Quando se tratar de pessoa jurídica, certidão atualizada da junta comercial ou do órgão em que tiver sido registrado o seu ato constitutivo, cláusula do contrato ou artigo dos estatutos sociais pela qual se delega a representação legal, autorização para a prática do ato, se exigível, e ata da Assembleia Geral que elegeu a diretoria. Nas escrituras de doação, se parentes, o grau de parentesco entre doadores e donatários. Se de interesse de menores ou de incapazes, menção expressa à idade e por quem são assistidos ou representados, ressalvada a faculdade contida no artigo 539 do Código Civil. Indicação clara e precisa da natureza do negócio jurídico e de seu objeto. A declaração, quando for o caso, da forma do pagamento, se em dinheiro ou em cheque, que será identificado pelo seu número e pelo nome do banco sacado, ou outra forma estipulada pelas partes. Declaração de que é dada a quitação da quantia recebida, quando for o caso. Indicação da documentação apresentada e transcrição dos documentos exigidos por lei. Declaração de que a escritura foi lida em voz alta, perante as partes e demais comparecentes, que a aceitaram como está redigida, salvo se elas forem alfabetizadas e dispensarem a leitura. 13. Cota por carimbo referente aos emolumentos cobrados pela prática do ato. 14. Termo de encerramento. Art. 557. As escrituras relativas a imóveis e direitos a eles referentes devem conter também, sob pena de não serem registradas nas matrículas respectivas, com precisão, as características, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se fica do lado par ou do ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância, em metros da edificação ou da esquina mais próxima. Exigir-se-á dos interessados certidão do registro imobiliário. Título de aquisição do alienante, com menção da natureza do negócio, do instrumento, da matrícula e do registro anterior, do seu número e do cartório. Nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial, serão mencionados, por certidão, em breve relatório, com todas as minúcias que permitam identificá-los, os respectivos alvarás. Declaração de que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, judiciais ou extrajudiciais, caso contrário, especificar-se-á o ônus. Declaração de que não há débito relativo a condomínio, impostos, taxas e semelhantes, se houver, especificar-se-á o débito. Quando se tratar de imóvel rural, transcrição resumida, de certificado de cadastro, mencionando-se número, área e módulo inteiro teor da autorização emitida pelo órgão competente para fins de desmembramento de imóvel rural. Número, data e local de expedição do certificado de quitação ou de certidão de regularidade da Previdência, se as partes não estiverem sujeitas a tais contribuições, será feita a declaração dessa circunstância. Indicação da guia de pagamento do imposto de transmissão, em caso de imunidade ou de isenção, certificar-se-á a situação mediante certidão expedida pela repartição fiscal. Nas escrituras relativas à transferência do domínio útil, transcrição do alvará que autorizou a transferência. Quando o ato se referir a objeto de pacto antenupcial, referência expressa à convenção e aos seus ajustes, número de seu registro e respectivo cartório, salvo se o processo de habilitação tiver sido concluído antes do advento da Lei nº 6.515/77 ou o casamento realizado dentro do prazo de validade do certificado da mencionada habilitação. Revogada. Art. 557-E. O tabelião, na lavratura de atos envolvendo imóveis rurais que impliquem a obtenção do domínio, da posse ou de qualquer outro direito real por estrangeiro, pessoa física ou jurídica ou por empresas brasileiras com participação majoritária de estrangeiros, deverá observar, rigorosamente, as disposições contidas na Lei 5.709/71. Primeiro, para comprovação da participação de estrangeiros, pessoa física ou jurídica nas empresas brasileiras, deverão ser exigidos os documentos previstos nos segundo os atos previstos no caput deste artigo, quando praticados sem o prévio assentimento do Conselho de Defesa Nacional, CDN, serão nulos de pleno direito e sujeitarão os responsáveis a multa de 20% do valor declarado no negócio irregularmente realizado. Art. 557-B.
O processo que vais à obtenção, a qualquer título, de imóvel rural na região de faixa de fronteira terá início no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, quando o adquirente de titularidade daqueles direitos. Pessoa física estrangeira residente no Brasil. Pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no país, ou pessoa jurídica brasileira da qual participe, a qualquer título, detendo a maioria de seu capital social, pessoa física estrangeira aqui não residente ou pessoa jurídica estrangeira sediada no exterior. Art. 557-C. As pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras que desejarem adquirir imóvel rural na região de faixa de fronteira deverão instruir seus pedidos com os documentos mencionados nos artigos 31 e 32. Art. 557-D. Os processos que tenham por objetivo a transação de imóveis rurais por estrangeiros, na faixa de fronteira, serão remetidos pelo INCRA à Secretaria-Geral da Presidência da República/Conselho de Segurança Nacional, após sua regular instrução. Art. 558. Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro. Art. 559. Na escrituração dos livros, os números relativos à data da escritura, ao preço e à metragem deverão ser escritos por extenso. Art. 560. Nas escrituras de subestabelecimento e naquelas em que as partes se fizerem representar por procurador subestabelecido, o tabelião exigirá a apresentação dos instrumentos de procuração e de subestabelecimento. Se estes não tiverem sido lavrados nas próprias notas do cartório, serão arquivados em pasta própria, com remissões recíprocas. Primeiro, os tabeliães dos cartórios de notas, ao lavrarem instrumento público de subestabelecimento de procuração ou de revogação de mandato escriturado em suas próprias serventias, averbarão essas circunstâncias, imediatamente e sem ônus para a parte, à margem do ato revogado ou subestabelecido. Segundo, quando o ato revogatório ou de subestabelecimento tiver sido lavrado em outra serventia, o tabelião, imediatamente e mediante o pagamento pelo interessado da despesa postal da carta registrada, comunicará essa circunstância ao tabelião que lavrou o ato original, encaminhando-lhe cópia do subestabelecimento ou da escritura de revogação de mandato que lavrou. Terceiro, deverá o tabelião anotar, à margem do ato subestabelecido ou revogado, o número da pasta e a folha em que foi arquivado o documento referido, com remissões recíprocas. Art. 561. Não é permitida às partes a assinatura de livros total ou parcialmente em branco ou em confiança, seja qual for o motivo alegado. Art. 562. Se alguma das partes ou intervenientes não souber assinar, outra pessoa capaz assinará a seu rogo, deverá o tabelião declarar na escritura tal circunstância e colher a impressão digital do polegar, indicando-se direito ou esquerdo. Em torno da impressão deverá ser escrito o nome da pessoa a que pertence. Art. 563. Evitar-se-ão emendas e entrelinhas, caso ocorram, devem ser ressalvadas no final do instrumento, antes das assinaturas e das subscrições. Primeiro, mesmo que ressalvadas, ficam reprovadas as entrelinhas que afetam partes essenciais do ato, como as referentes ao preço, ao objeto e à forma de pagamento. Segundo, localizado e comprovado erro material na lavratura de escritura e de procuração que não altera a substância do ato, o tabelião ou seu substituto designado para responder pelo serviço na sua ausência e no seu impedimento, procederá à retificação necessária. Terceiro, quando o erro material referir-se à substância do ato, nos termos do artigo 139 do Código Civil, ele somente poderá ser sanado mediante escritura de reratificação. Quarto, na escritura de reratificação, lavrada em decorrência de erro cometido pelo tabelião, quer material, quer resultante de inobservância legal, não serão devidos emolumentos. Nos demais casos, o emolumento devido será considerado sem valor econômico, exceto se envolver o valor convencionado pelas partes ou o venal atribuído por órgão fiscal competente, o qual será considerado com valor econômico, baseado na diferença auferida, não podendo ultrapassar o valor máximo permitido. Quinto, com a alteração da base de cálculo para a incidência de emolumentos, além de outros tributos, antes da lavratura do ato notarial, o órgão fiscal competente deverá ser informado sobre a diferença auferida, para as providências cabíveis. Efetivada a reratificação, o tabelião deverá providenciar a devida retificação da correspondente declaração constante da DOI anteriormente transmitida. Art. 564. Na escritura tornada sem efeito, deverá o tabelião certificar os motivos, datar e assinar o ato, observando o regimento de custas. Parágrafo único. Na ausência de assinatura de uma das partes, o tabelião declarará incompleta a escritura e incluirá no ato as assinaturas faltantes, pelo ato serão devidos emolumentos. Ficará proibido o fornecimento de certidão ou de traslado sem ordem judicial. Art. 564-A. Os tabeliães de notas e registradores civis das pessoas naturais e de imóveis e anexos de notas de todo o estado de Mato Grosso do Sul informarão a Corregedoria Geral de Justiça, pela internet, a lavratura de escrituras de separações, divórcios, inventários, testamentos e suas revogações ou na hipótese de ausência, informação negativa da prática desses atos, contendo os dados referidos no art. 564-B, arquivando-se digitalmente o comprovante de remessa. Primeiro, a remessa das informações se dará, no mínimo, semanalmente, às segundas-feiras ou em dia útil seguinte quando nela não houver expediente.
Segundo os tabeliães ou registradores que ainda não dispõem de computador e acesso à internet, faculta-se a remessa das informações no prazo de 30 dias, através de ofício elaborado em 2 vias, sendo a primeira encaminhada à Corregedoria Geral de Justiça e a segunda arquivada em cartório, em pasta própria, com o comprovante de remessa. Terceiro, incumbe ainda aos oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Registro de Imóveis enviar as informações relativas às averbações das separações, divórcios e partilhas realizadas em outra unidade da Federação. Art. 564b. Qualquer interessado poderá acessar gratuitamente o website tjms.jus.br e na página da Corregedoria Geral de Justiça obterá, no campo denominado Central de Registro de Escrituras de Separações, Divórcios, Inventários e Testamentos, informação sobre a eventual prática desses atos, que indicará, em caso positivo, o tipo de escritura, a serventia que a lavrou, a data em que isto ocorreu e ainda o respectivo número do livro e folhas. Revelar-se-ão, ainda, os nomes dos separandos, divorciandos, de cujos cônjuges superstites, herdeiros e testador, omitindo-se os seus respectivos números dos documentos de identificação e CPF se a pesquisa for nominal. Seção 2ª. Dos testamentos. Art. 565. O testamento particular e o cerrado poderão ser escritos em idioma estrangeiro. Neste caso, o tabelião solicitará a presença de um tradutor habilitado para servir de intérprete e assinar o instrumento público. Art. 566. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento e, se o não souber, designará quem o leia em seu lugar, em presença das testemunhas. Art. 567. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido, em alta voz, 2 vezes, uma, pelo oficial, e a outra, por uma das testemunhas, designada pelo testador. Far-se-á de tudo circunstanciada menção no testamento. Art. 568. Em caso de testamento cerrado, o tabelião, na presença de pelo menos 5 testemunhas, depois de ouvir do testador que aquele é o seu testamento, que o dá por bom, firme e valioso e quer que seja aprovado, iniciará, imediatamente, após a última palavra, o instrumento de aprovação, manuscrito ou datilografado. Primeiro, não havendo espaço em branco, rubricará as folhas e iniciará o instrumento em folha separada, fará disso circunstanciada menção. Segundo, deverá o tabelião rubricar todo o testamento. Terceiro, lavrado o instrumento de aprovação, o tabelião o lerá na presença do testador, que o assinará, sabendo escrever, com as testemunhas do ato. Quarto, não sabendo assinar, uma das testemunhas indicadas pelo testador assinará a seu rogo. Quinto, pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público, diante das 5 testemunhas, escreva, na face externa do papel ou do envoltório, que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. Art. 569. Em seguida, depois de assinado, o tabelião passará a serrar e coser o testamento. Art. 570. Costurado e entregue o testamento cerrado ao testador, o tabelião, no livro próprio ou de notas, apenas lançará nota do lugar, do dia, do mês e do ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Sugere-se, na ausência de outra forma consagrada, o modelo abaixo. Aprovação de testamento cerrado. Declaro, de acordo com o disposto no artigo 1874 do Código Civil, ter lavrado hoje, em cartório, ou no lugar onde tiver sido aprovado, nesta cidade de, o instrumento de aprovação de testamento de, que pelo mesmo me foi apresentado na presença das testemunhas, que com ele o assinaram. Depois de costurado e lavrado, guardadas as demais formalidades legais, entreguei-o ao apresentante. Data e assinatura do tabelião. Parágrafo único. Não há necessidade de testemunha para essa nota. Seção 3ª. Dos livros e do arquivo. Art. 571. Em cada tabelionato de notas haverá. Primeiro, os seguintes livros, escriturados em folhas soltas, compostos de, no mínimo, 200 folhas cada. Escrituras. Procurações e subestabelecimentos. Segundo, os seguintes arquivos. E comunicações à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda da Jurisdição. Segunda, alvarás judiciais. Terceira, recomendações do juiz corregedor permanente e da Corregedoria Geral de Justiça. Pasta de ofícios expedidos. Pasta de ofícios recebidos. Pasta das comunicações expedidas para outras serventias, dos subestabelecimentos e das revogações de mendetos lavrados. Pasta das comunicações recebidas de outras serventias, dos subestabelecimentos e das revogações de mendetos. Pasta dos documentos que instruem os atos notariais, devidamente autuados, a qual conterá cópias dos documentos pessoais das partes envolvidas no ato notarial, incluindo carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, escritura de pacto antenupcial, se houver, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho e previdência social, passaporte, cédula de identidade de estrangeiro. No caso de pessoa jurídica, cópias dos estatutos, contratos sociais e alterações posteriores, se houver, certidão simplificada da junta comercial atualizada, atas de assembleias e registro no órgão competente. Cópias dos documentos comprobatórios da propriedade de bens móveis ou imóveis.
Cópias dos alvarás judiciais. I. Certidões negativas de débitos fiscais, municipal, estadual, federal, IBAMA. F. Certidões de feitos ajuizados. Procurações e subestabelecimentos oriundos de outros cartórios. Original ou fotocópia da Guia do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos ITB. Ou do Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes ou Doação ITCD. Certificados da Previdência Social. Certificados de cadastro do INCRA, CSIR. Terceiro, no caso de necessidade de resposta do ofício recebido, o delegatário fará remissão recíproca em relação ao cumprimento. Art. 572. No caso do item 9º do artigo anterior, o tabelião formará os autos, no qual consignará o número do livro e da folha, a data, a natureza do ato e o nome das partes, acondicionando-os em pasta ou caixa. Parágrafo único. O tabelião consignará no texto do ato notarial correspondente em qual pasta ou caixa os documentos encontram-se arquivados. Art. 573. Faculta-se, para o arquivo dos papéis do cartório, o sistema de microfilmagem, observada a legislação pertinente. Art. 574. Os índices dos livros de escrituras, de procurações e de testamentos, deverão conter os nomes de todos os outorgantes e de todos os outorgados, inclusive os de suas mulheres, figurando cada uma na respectiva letra. Parágrafo único. Todos os índices do tabelionato poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, de livros ou de informatização. Art. 575. Os tabeliões deverão manter, em segurança, em local adequado, devidamente ordenados, os livros e os documentos do cartório, e responderão por sua segurança, por sua ordem e por sua conservação. Art. 576. O desaparecimento ou a danificação de qualquer livro deverá ser imediatamente comunicada ao juiz corregedor permanente e à Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo único. Autorizada pelo juiz corregedor permanente, far-se-á, desde logo, a restauração do livro desaparecido ou danificado, à vista dos elementos que constam nos índices, nos arquivos do cartório, no registro de imóveis e nos traslados e nas certidões exibidos pelos interessados, se possível. Art. 577. Não se permite livros sem escrituração desde longa data, enquanto novos são abertos e escriturados, já que tal situação possibilita escrituras com datas anteriores à efetivação do ato. Seção 4ª. Das cópias e das autenticações. Art. 578. Os traslados e as certidões dos atos notariais serão fornecidos no prazo de 5 dias, contados a partir da lavratura ou do pedido. Necessariamente, serão subscritos pelo tabelião ou por seu substituto legal, e todas as folhas rubricadas. Art. 579. É vedado, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal, a extração de traslados e certidões de atos ou termos incompletos, a não ser por ordem judicial. Art. 580. Os traslados e certidões poderão ser expedidos sob a forma datilográfica, reprodução reprográfica ou pelo sistema fideicópia ou de informatização. Art. 581. Compete exclusivamente aos tabeliães, aos substitutos e aos auxiliares autorizados a autenticação das cópias de documentos particulares e públicos. Art. 582. Os tabeliães, ao autenticarem cópias reprográficas, não deverão se restringir à mera conferência dos textos ou ao aspecto morfológico da escrita, mas verificar, com cautela, se o documento copiado contém rasuras ou quaisquer outros sinais suspeitos indicativos de possíveis fraudes, caso em que o notário poderá recusar-se a autenticá-lo. Art. 583. Não será extraída, autenticada ou utilizada para a prática de nenhum ato notarial reprodução reprográfica de outra reprodução reprográfica, autenticada ou não, de documento público ou particular, senão sob pública forma. Primeiro, não se sujeitam a essa restrição a cópia ou o conjunto de cópias reprográficas que, emanadas de autoridade ou de repartição pública e devidamente autenticadas, constituem documento originário, tais como cartas de ordem, de sentença, de arrematação, de adjudicação, formais de partilha, certidões positivas de registros públicos e de protestos e certidões da junta comercial. Segundo, só se extrairá pública forma de reproduções reprográficas oriundas de outras comarcas, se estiver reconhecida a firma do signatário da autenticação. Art. 584. Nos documentos em que houver mais de uma reprodução, a cada uma corresponderá um instrumento de autenticação. Primeiro, sempre que possível, o instrumento de autenticação constará no anverso da cópia, quando tenha de constar no verso, inutilizar-se-ão com carimbo os espaços remanescentes. Segundo, em todo instrumento de autenticação constará necessariamente o carimbo individualizado de quem o firmou. Art. 585. São consideradas válidas as cópias dos atos notariais escriturados nos livros do Serviço Consular Brasileiro produzidas por máquinas fotocopiadoras, se autenticadas por assinatura original de autoridade consular brasileira. Seção V. Do reconhecimento de firmas. Vide anexo I, dos tipos de reconhecimento de firmas. Art. 586. O depósito de firmas, no cartório, deverá ser feito em ficha padrão que conterá os seguintes elementos. I. Em se tratando de pessoa física. Nome do depositante, sua filiação, sua naturalidade, data do seu nascimento, seu estado civil.
sua profissão, seu endereço e seu telefone. Especificação dos documentos originais apresentados pelo depositante, quais sejam CPF e RG, com data de emissão e nome do órgão expedidor, ou, na falta deste último, poderá ser considerado qualquer um dos seguintes documentos: Carteira Nacional de Habilitação, modelo atual, instituído pela Lei nº 9.503/97, ainda que vencida, Carteira de Trabalho e Previdência Social, modelo atual, informatizado, Carteira de Exercício Profissional expedida pelos entes criados por lei federal, nos termos da Lei nº 6.206/75 ou passaporte dentro do prazo de validade e, no caso de estrangeiros, a cédula de identidade de estrangeiro, prevista no artigo 33, da Lei nº 6.815/80 e Decreto-Lei nº 499/69, observado o prazo de validade, sendo vedada a apresentação de documentos replastificados. Os tabeliões estão autorizados a extrair, às expensas dos interessados, cópia reprográfica do documento de identidade apresentado para preenchimento da ficha padrão. A cópia será devidamente arquivada com a ficha padrão para fácil verificação. 2 assinaturas do depositante. Rubrica do serventuário, titular da serventia ou auxiliar autorizado para reconhecimento. 2ª, em se tratando de pessoa jurídica. Razão social, endereço e telefone. Especificação dos documentos apresentados pelo depositante: contrato social, ata de Assembleia de Constituição, estatuto social ou outro documento de identificação. 2 assinaturas de cada uma das pessoas expressamente indicadas ou sócios contratualmente autorizados a praticar atos em nome da pessoa jurídica, comprovada por certidão atualizada emitida pela Junta Comercial e por apresentação de documentos pessoais que os identifiquem. Rubrica do serventuário, titular da serventia ou auxiliar autorizado para reconhecimento. Parágrafo único. A renovação da ficha padrão só pode ser exigida na hipótese de alteração dos padrões de assinatura anteriormente depositada, se houver alteração dos dados obrigatórios ou de constituição da pessoa jurídica. É proibida a cobrança de emolumentos a qualquer título em caso de renovação da ficha padrão. Art. 587. No caso de depositante cego ou portador de visão subnormal, o cartorário certificará a exibição dos documentos previstos no artigo 586, bem como que as assinaturas do depositante foram lançadas na presença do notário. Art. 588. A autorização do auxiliar cartorário para reconhecer firmas e proceder a autenticações consistirá em designação feita pelo titular e encaminhada à Corregedoria Geral de Justiça, para anotação. Parágrafo único. O reconhecimento de firma é ato privativo do tabelião ou do auxiliar autorizado, que deverá ter a identificação de sua assinatura por carimbo individualizado. Art. 589. Os tabeliões estão autorizados a extrair, às expensas dos interessados, cópias reprográficas do documento de identidade apresentado para preenchimento da ficha padrão, caso em que serão devidamente arquivadas para fácil verificação. Art. 590. O reconhecimento de firma por semelhança deve ser procedido mediante cuidadoso confronto entre a assinatura lançada no documento e o padrão existente no cartório. Parágrafo único. O tabelião responderá administrativa, civil e criminalmente pela autenticidade da firma não depositada que vier a ser reconhecida por semelhança. Art. 591. Quando se tratar de compra e venda ou promessa de compra e venda de veículos, o reconhecimento de firma será autêntico, devendo o alienante comparecer pessoalmente no serviço notarial, munido de documento de identidade e do certificado de registro do veículo. Primeiro, tratando-se de reconhecimento autêntico, o manuscritor deverá ser identificado e sua assinatura será lançada na presença do notário ou auxiliar autorizado, lavrando-se o termo de reconhecimento apropriado. Caso o subscritor ainda não possua ficha padrão, será ela preenchida nesta oportunidade. Segundo, admite-se o reconhecimento de firma, por autenticidade, de procurador que tenha sido constituído por instrumento público, com poderes especiais para alienar veículo. Terceiro, será mantido livro próprio para o controle dos atos de reconhecimento de firma como autêntica, quando existir divergência entre a data do termo de reconhecimento de firma e a data constante no documento de autorização para transferência de veículo ou, ainda, quando se tratar de reconhecimento de firma de mandatário. Quarto, nas hipóteses previstas no segundo e terceiro, o tabelião ou auxiliar por ele autorizado lavrará, no livro anteriormente referido, termo de comparecimento da parte que, após identificada e qualificada, será por ela assinado, observado o art. 586, desta seção, indicando-se o local, a data e a natureza do ato em que foi reconhecida como autêntica a firma lançada, o número do livro, folha e cartório onde foi lavrada a procuração, sem prejuízo de ser colhida a amostra da assinatura na ficha padrão, que deverá permanecer junto ao acervo. Quinto, é vedado o reconhecimento por abono, salvo no caso de procuração firmada por réu preso e outorgada a advogado, desde que visada pelo diretor do presídio, com sinal ou carimbo de identificação. Art. 592. Ao reconhecer a firma, o servidor deverá mencionar o nome do firmatário. É vedado o uso dos termos retro, supra, acima, infra, etc. Art. 593. Para o reconhecimento de firma poderá o tabelião, havendo justo motivo, exigir a presença do signatário ou a apresentação do documento de identificação e de inscrição no CPF.
Parágrafo único. O reconhecimento da razão social declarará a firma lançada e o nome de quem a lançou, e far-se-á mediante comprovação do registro do ato constitutivo da sociedade. Art. 594. É vedado o reconhecimento de assinaturas reprografadas, bem como de firmas em documentos sem data, incompletos, que não contenham forma legal e objeto lícito ou nos redigidos em outros idiomas, salvo se acompanhados de tradução oficial. Parágrafo único. Se o instrumento contiver todos os elementos do ato, pode o tabelião ou seu auxiliar autorizado reconhecer a firma de apenas uma das partes, não obstante faltar a assinatura das demais. Art. 595. É proibida a entrega de fichas padrão para o preenchimento fora do cartório. No entanto, o tabelião ou o substituto legal poderá preenchê-la e colher a assinatura em outro local, diante da impossibilidade do comparecimento do interessado ao cartório. Seção 6ª. Das disposições gerais. Art. 596. Competem aos tabeliães de notas os seguintes atos: formalizar juridicamente a vontade das partes, lavrar testamento público e de sua revogação e aprovação de testamento cerrado, lavrar escrituras de instituição de fundação, de emancipação, de reconhecimento de filho, de pacto antenupcial e de todos os atos e os contratos para os quais a lei exija ou faculte a forma pública, lavrar todos os atos e os contratos que tenham por objeto bens imóveis ou direito a eles relativos, quando exigido por lei o instrumento público, lavrar procuração pública, subestabelecimento e respectivos instrumentos de revogação, reconhecer firma, letra ou chancela, bem como autenticar cópia e outros documentos, expedir traslado, certidão, fotocópia e outros instrumentos autorizados por lei, abrir e encerrar os livros do seu ofício, é vedada a lavratura concomitante de ambos os atos, e rubricar as respectivas folhas, usar o sinal público e com ele autenticar os atos que expedirem razão do ofício, fiscalizar o pagamento dos impostos devidos nos atos e nos contratos que tiver de lançar em suas notas, não pode praticar o ato antes do respectivo pagamento. Comunicar à Corregedoria Geral de Justiça a relação dos atos que envolvam a aquisição e a transferência de imóvel rural por pessoa física ou jurídica estrangeira. Remeter à Corregedoria Geral de Justiça, ao Cartório de Registro de Imóveis de sua comarca e à Secretaria de Fazenda uma ficha com sua assinatura e sinal público, incumbe igual obrigação ao seu substituto. Arquivar o original ou as fotocópias das procurações referidas nas escrituras lavradas em cartório da comarca ou fora dela. Organizar e manter em dia o índice alfabético ou o fichário pelo nome das partes dos atos lançados em suas notas. Remeter trimestralmente, até o 10º dia do trimestre seguinte, à Fazenda Pública Estadual e Municipal, mensalmente, a declaração de operação imobiliária à Secretaria da Receita Federal, atendidas as normas por esta expedidas, a relação de todos os contratos de transmissão inter vivos que lavrarem seu cartório, nela consignará, conforme a ordem numérica e cronológica dos atos, o valor da transação e o favorecido do tributo. Expedir pública forma, bem como conferir e consertar as extraídas por outros tabeliães. Art. 597. Somente o tabelião, seu substituto ou auxiliar autorizado poderão colher a assinatura dos interessados fora do cartório. Parágrafo único. No ato da colheita da assinatura será preenchida a ficha padrão, se não existir no arquivo do cartório. Art. 598. Os livros de registro, bem como as fichas que o substituam, somente sairão do cartório mediante autorização judicial. Art. 599. A redação dos instrumentos públicos far-se-á sempre no idioma nacional. Art. 600. No serviço de que é titular, o notário não poderá praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o 3º grau. Art. 601. Os documentos de outras localidades, públicos ou particulares, referidos nos atos notariais deverão ter suas firmas reconhecidas na comarca de origem ou onde irão produzir seus efeitos. Art. 602. As escrituras de instituição de fundação, ou de seu interesse, ainda que na qualidade de outorgante ou de interveniente, não serão lavradas sem a intervenção do Ministério Público. Art. 603. É vedada a lavratura de contrato de estabelecimento de sociedade de fato de aparência conjugal, cujo teor não tenha efeitos jurídicos. Art. 604. As assinaturas das partes e das testemunhas, quando houver, deverão ser lançadas logo após a lavratura do ato, não se admitirão espaços em branco, e todos os que não houverem sido aproveitados deverão ser inutilizados com traços horizontais ou com uma sequência de traços e pontos. Art. 605. Todos os atos notariais deverão ser assinados com tinta preta ou azul, indelével, lançar-se-á em frente o nome por extenso, de forma legível. Art. 606. Os delegatários ficam obrigados a divulgar, em local visível ao público, a tabela de custas e de emolumentos. Art. 607. As consultas serão dirigidas ao juiz corregedor permanente, que submeterá sua decisão à apreciação do Corregedor-Geral de Justiça, para efeito normativo, caso repito, fundamentadamente que a matéria seja de interesse geral e mereça tratamento uniforme. Art. 608.
Sempre que ocorra fundada dúvida sobre a autenticidade de firma que consta em documentos públicos ou particulares, o oficial deverá, sob pena de responsabilidade, exigir o seu reconhecimento. Art. 609. Os serviços notariais manterão fichas com padrão de firmas dos serventuários dos cartórios ou dos substitutos eventuais e dos juízes das respectivas comarcas, destinadas à confrontação com os títulos ou os documentos públicos que forem apresentados para averbação. Parágrafo único. A confrontação prevista neste artigo é isenta de emolumentos e não importa em ato notarial. Art. 610. A adoção de sistema de computação, de microfilmagem, de disco óptico ou outros meios de reprodução prescinde da autorização da Corregedoria Geral de Justiça. O salvamento dos lançamentos deve ocorrer em 2 cópias diárias, uma, guardada na própria sede do serviço, e a outra, a ser armazenada em local distinto, com as cautelas devidas. Parágrafo único. O responsável pelo serviço cientificará o Corregedor-Geral de Justiça sobre os dados necessários para o acesso ao programa, disponibilizando, para tal finalidade, suporte técnico permanente, de modo a viabilizar o controle do sistema pela Corregedoria, mesmo na ausência do titular ou na vacância da serventia. Art. 611. Na hipótese de o livro ser encerrado com o número superior àquele previsto no termo de abertura, deverá ser ressalvado o motivo da ocorrência. Art. 612. Os titulares permanecerão nos serviços notariais durante todo o expediente, só se ausentarão por motivo justificável. Deve estar presente, nesse caso, o substituto designado para responder pelo serviço na sua ausência e no seu impedimento. Art. 613. Nas dependências dos serviços notariais, o titular, seu substituto e os demais funcionários usarão crachá de identificação.